amigos do blog do São Paulo. Estou recebendo aqui hoje um São Paulino que fala para milhares e milhares de tricolores pelo Brasil e pelo mundo. Ele é Daniel Perrone, que escreve para o blog do torcedor no Globoesporte.com. Tudo bom, Perrone? Tudo bem, e vocês? Está tudo bem? Tranquilo? O blog do torcedor aí bombando, né? Com certeza, obrigado pela presença, pelo convite que você aceitou. Pergunta clássica do blog do São Paulo: como você se tornou São Paulino? Como eu me tornei São Paulino? Olha, faz tempo, viu? Eu costumo dizer que eu não me tornei São Paulino. Meu pai que me tornou São Paulino, porque no comecinho, nos primórdios, eu não torcia para o São Paulo. Quer dizer, eu me fui influenciado, né, por outras pessoas da família, principalmente o meu avô, que eu não vou falar para que time que eu torcia, mas meu avô era bem italiano, então dá para entender que time que ele queria que eu torcesse, né? Queria. Aí o meu pai, bem esperto, eu com 4, 5 anos, eu já era fanático por futebol, aí eu pedi pro meu pai me levar num clássico, que eu queria assistir o time que meu avô queria que eu fosse, né? E o meu pai, esperto, naquela época ele não me deixava ir em jogo. Não me deixava porque o São Paulo não estava muito bem. Deu uns 2, 3 anos depois, eu não me lembro se era 78, eu não lembro. Eu lembro que o meu pai me trouxe no Morumbi para assistir o clássico e o São Paulo ganhou de 3-0. E eu pedindo bandeira, não sei o que, antes do jogo, quebrei a bandeira, joguei a bandeira no campo e falei: pai, esse time é uma porcaria, eu quero ser São Paulino. Eu nunca mais me arrependi. Então você que é pai, torcedor, cuida bem do teu filho aí, porque o teu filho é o teu tesouro e ele tem que seguir o clube do teu coração. Foi meio que um amor à primeira vista, assim? Foi. Eu me recusei a acreditar que eu não era São Paulino antes. Mas o meu pai, ele usou de uma tática muito boa, né? Porque levar para um time que está caindo para a segunda divisão, um time que não está ganhando nada, aí ele preferiu esperar um pouquinho, falou: mas esse menino ainda não está formado, então vamos esperar um pouco. E ninguém se arrepende, porque esse time aqui constantemente, regularmente nos dá alegria, diferente de alguns outros, né? Então foi assim que eu me tornei São Paulino. Não me lembro a data exata, mas eu me lembro que foi num 3-0 pro São Paulo aqui no Morumbi que eu virei São Paulino, rasguei tudo que eu tinha e saí batendo no peito e cantando 3-0. Por coincidência, meu primeiro jogo também do São Paulo foi no Morumbi, foi um 3-0. Foi também? Contra o Grêmio, 3 gols do Serginho Chulapa. Ah, pô, eu lembro disso aí também. Foi espetacular. Eu lembro, olha, um dos jogos que eu mais me lembro foi ter assistido aquele épico São Paulo e... Puta que pariu. Épico, mas não lembro contra quem, né? Que foi a semifinal do Brasileiro contra o Botafogo. Foi isso? Não lembro. Tem que cortar isso aí, hein, gente? Não, tranquilo. Pode ir? Puta, mas eu lembro que eu era pequeno, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, a gente assistiu do túnel, porque tava tão cheio. São Paulo ganhou de 3-2. Eu não sou historiador, eu não sou um elefante como o Michael Serra, né? Então, qualquer coisa a gente pergunta pro Michael, que ele ajuda a gente. Eu me lembro que eu só via tricolor no estádio e eu falava: meu, esse time aqui é o melhor time do mundo, ele é o maior do mundo, eu quero torcer pra ele. Mas eu era muito pequenininho, acho que era semifinal de Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo nem ganhou naquela época, mas o jogo marcou. A semifinal marcou muito. Foi uma das primeiras vezes que eu fui em jogo de São Paulo também. Você citou aí que a gente é o maior do mundo e você cita isso sempre no seu blog. Somos o maior do mundo. A gente é realmente o maior do mundo? Ah, cara, eu acho que a grandeza está dentro de cada torcedor. Então, o torcedor da Portuguesa, o torcedor do Juventus, ele vai achar que o clube dele é o maior do mundo. Então o São Paulino não é nem uma questão de orgulho, cada um é maior em alguma coisa, e a gente é o maior do mundo. Essa é a maneira que eu fiz para representar o meu amor pelo clube. Criei esse slogan e comecei a usar ele lá no blog. Dá um certo orgulho, né? Pela estrutura, pelo que a gente conquista, acho que dá pra encher a boca e falar. A gente começou muito pequeno, né? O São Paulo não começou grande,
Grande era o nome, né? Grande nome da cidade, mas a gente começou com muita dificuldade e, esse estádio, o CT, tudo fruto do trabalho tricolor. E a gente é caçuda perto dos outros times aqui, né? É isso aí. É um caçula que dá muito trabalho, viu? É um irmãozinho mais novo chato. Porra! Perrone, como que foi o convite da Globo para você para escrever no site dela, né? Cada time tem o seu blogueiro, vamos dizer assim, né? Como foi o convite, como que é o dia a dia lá de vocês? Então, eu não fui convidado, na verdade. Na verdade, a Globo, ela criou um projeto, né, que é o projeto do blog do torcedor, que ela chamaria vários publicitários para poder representar o clube de coração. Então, o publicitário ele tinha que vender o peixe da maneira dele para milhares de gente, milhares de pessoas dentro desse projeto. Depois que o projeto ficou formatado, eles fizeram primeiro para os torcedores do Rio de Janeiro um piloto. Então, era o torcedor do Flamengo, o torcedor do Vasco, o torcedor do Fluminense e o torcedor do Botafogo. Andou 2 meses, começaram a ver que a aceitação estava legal, aí eles ampliaram para os torcedores de São Paulo. E aí que eu entrei nessa. Eles fizeram uma espécie de um concurso, eles anunciaram na Globo falando que ia ter esse teste, né, mandavam um texto sobre um jogo e o melhor texto lá deles iria ser selecionado, publicado e a pessoa ia ser o blogueiro. E a pessoa, além do texto, ela ia ter que explicar também um pouquinho por que ela queria pegar aquele espaço para tomar conta. E eu lembro que na época eu estava na SPNet, eu era colaborador lá, né, com os meus amigos, o Barão, o Arthur, o Chiro. E na época da SPNet eu sempre quis ter um blog. Sempre quis, só que eu achava que não era o momento, porque o blog, o começo do blog é sempre muito difícil, você tem que pegar gente. E eu achava que o blog o meu blog não ia estar... eu ia estar tendo um trabalho dobrado para ajudar a SPNet para começar com o blog. E aí eu vi no Globoesporte.com uma oportunidade bacana de representar dentro daquilo que eu sou, né? Que eu sou publicitário, trabalho em agência. Então eu falei, por que não? Agora eu acho que esse é o momento, porque eu sempre quis ter um blog, sempre quis aprender a trabalhar um blog, que eu nunca tive, naquela época nunca tive assim, noção de como é o ritmo de um blog. E eu falei, agora é o momento. Mandei uma mensagem, mandei, né, um texto para o Globo Esporte, falei que eu trabalhava lá na SPNet, etc., que eu tinha esse desejo, que eu achava que dava para fazer. Os caras gostaram do meu texto, publicaram, me deram o login e a senha e eu estou até lá representando. É bom lembrar que no Globo Esporte eu não ganho nada, então eu sou sou um colaborador, porém eu sigo as regras do Globoesporte.com. Tem um contrato, dentro do contrato tem o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eles me dão toda a liberdade de falar sobre o que eu quiser, só que tudo que eu falo, a responsabilidade é minha, entendeu? Então tem vários aspectos lá dentro, algumas regras que você tem que seguir, obviamente. Você está num blog que não é teu. Você está administrando esse blog. Está usando o espaço da Globo. Estou usando o espaço da Globo para falar sobre São Paulo.